A segunda temporada de Eu Nunca já tá chegando no catálogo da Netflix, mas muito provavelmente você não deve lembrar de tudo que aconteceu na primeira temporada, né, gente? Eu mesmo sou uma das pessoas que mais tem dificuldade em lembrar os acontecimentos das temporadas anteriores, e por isso hoje é o seu dia de sorte, porque eu trouxe um resumão com tudo de importante que aconteceu na primeira temporada, todas as informações, os arcos importantes necessários pra você refrescar a sua memória. Então se prepara, porque hoje você vai relembrar tudo que aconteceu em Eu Nunca. Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Eric Euk, que bom ver você por aqui. Aqui em casa todo mundo assiste uma temporada de uma série, não dá uma semana, todo mundo já esqueceu tudo que aconteceu. Pensando nisso, eu criei esse resumão da primeira temporada de Eu Nunca, pra ajudar todas as pessoas que se perdem um pouco na história quando ficam muito tempo sem assistir. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar todas as notificações para mais vídeos sobre Eu Nunca. E aproveita o link exclusivo do canal para ganhar 30 dias de graça para você testar o Amazon Prime Video, tá aqui na descrição. Eu Nunca conta a história da Dave. Seus pais se mudaram para os Estados Unidos em 2001 e tiveram a Dave depois de alguns anos e uma relação muito boa. Mas uma coisa muito trágica aconteceu. Durante seu concerto musical, seu pai teve um ataque cardíaco e não resistiu. A Dave viu tudo acontecer na frente dela e isso gerou muitos traumas, que inclusive uma semana depois ela ficou paraplégica sem nenhuma razão médica específica. Simplesmente aconteceu e ela não conseguia mais usar suas pernas. Depois de um tempo, a sua prima Kamala foi morar com ela e a sua mãe para fazer um doutorado nos Estados Unidos, então ficaram só as três naquela casa. Durante todo esse tempo, ela começou a ser vista de forma diferente pelos seus colegas da escola e passou a ser a garota que perdeu o pai, que agora é paraplégica. Mas ela não precisou passar por tudo isso sozinha. Ela teve muito apoio das suas duas melhores amigas, a Fabiola e a Eleanor. Mas as suas amigas não eram a única coisa que mantinham o ânimo da Dave, porque ela tinha um crush secreto no garotão todo popular da escola, que era o Paxton. A princípio ele nem sabia que sequer ela existia. Um dia, quando ele estava tentando ver o Paxton e sua visão estava sendo bloqueada, ela simplesmente levanta da cadeira de rodas e consegue voltar a usar suas pernas. Gente, essa série é muito aleatória e tem esse toque de comédia mesmo, e é por isso que eu pessoalmente sou tão apaixonado por ela. Então essas coisas sem sentido aí que acontecem dentro da série é só comédia em ação. A primeira temporada começa quando as aulas estão prestes a começar esse novo ano na escola, e seu único objetivo é fazer com que as pessoas esqueçam do seu passado um pouco vergonhoso e também muito triste, e a vejam como uma garota descolada e legal. Mas se isso fosse tão fácil, né gente, quase todo mundo seria. Ela cria uma lista de tarefas para ela e suas amigas cumprirem até se tornarem garotas bem descoladas, mas logo de cara elas já percebem que é bem mais difícil do que imaginavam. Então a Dave pula as regras e vai para a grande característica que pularia todas as fases, que é conseguir um namorado, porque de acordo com a Dave, ter um namorado faz uma garota automaticamente se tornar popular, ainda mais quando o garoto também é popular. Mas como as coisas não são tão fáceis assim, ela começa simplesmente pelo namorado. Ela separa com quem cada uma das meninas deve namorar, e por algum motivo a Dave decide namorar com um garoto gay da sala dela. A desculpa que ela dá é que por ele não ser assumido, ela pode namorar com ele até ele conseguir se assumir. Só que as coisas mudam um pouco quando o Paxton, o crush supremo da Dave, repete a história e acaba refazendo a matéria na mesma turma da Dave. Com isso, ela vê uma oportunidade de conseguir alguma coisa com ele e decide então que ela vai namorar com o Paxton e não com o menino gay, com o Paxton, gente, sim, com o Paxton. E todo mundo sabe que não existe enredo bom sem um inimigo mortal, e é aí que entra o Ben Gross. Os dois competem por notas e tudo de meio nerdice mesmo, inteligência que tem na escola desde crianças, mas pelo menos eles se mantêm muito inspirados a se esforçar cada vez mais por existir essa competição entre eles. O problema dessas competições é que os dois acabam brigando demais durante as aulas, e como a Dave não tem um temperamento muito bom, ela fica muito estressada e acaba sempre fazendo alguma besteira. Por conta disso, os dois acabam ficando de detenção juntos enquanto eles realizam as suas tarefas na escola. Uma coisa péssima acontece com a Dave. Ao entrar na sala de informática do colégio, ela pega sua amiga Eleanor ficando com o menino, que na verdade é o
namorado dela. A Dave fica extremamente chateada e brava pela sua melhor amiga esconder isso dela e tem um surto. Nesse surto ela faz uma coisa que muda totalmente o caminho da vida dela. Ela decide contar pro Paxton que sente e pede na cara dura pra ele fazer sexo com ela. Assim, inesperadamente do nada. Sim, as decisões da Dave no decorrer da série são cada vez piores e só começa a decair cada vez mais. Ela é um personagem que só faz escolhas complexas e complicadas e que geralmente são erradas, mas no fim das contas ela é uma boa pessoa. O Paxton diz que sim, então os dois ficam de marcar um dia pra isso acontecer. O que parecia ser uma coisa fácil, a Dave faz questão de dificultar como sempre. Primeiro ela vai até a casa dele, mas ao ver ele sem camisa, ela congela e decide ir embora. Depois ela retoma a coragem e volta pra casa dele, mas acidentalmente ela conhece a irmã dele e começa a ajudar ela com algumas roupas. O problema é que quando o Paxton vê a Dave com a sua irmã, ele fica bravo e pede pra ela ir embora. Mas a Dave fica totalmente sem entender o porquê e aquilo não fazia sentido pra ela. Depois disso, o Paxton passa a ignorar a Dave na escola. Ao mesmo tempo que isso é uma coisa terrível, por outro lado é uma coisa boa, porque as amigas da Dave que estavam sabendo mais ou menos sobre o que ela teoricamente ia fazer com o Paxton, começam a pensar que tudo na verdade deu certo e que a Dave realmente dormiu com ele. O que a gente sabe que não rolou. O problema é que em nenhum momento a Dave afirma ou nega isso, simplesmente deixa o boato acontecer para que ela consiga sua popularidade. No começo esse boato fica só entre ela e as amigas, então sem grandes problemas. As coisas voltam a se encaminhar bem para Dave quando alguns dias depois o Paxton vai até a casa dela e pede desculpas pela forma que ele agiu com ela e assume ser muito protetor com a sua irmãzinha, mas pede para que eles não tenham mais nenhum tipo de relacionamento além da amizade. A Dave aceita, até porque para quem era uma pessoa que o Paxton nem sabia que existia, ser amiga dele já era uma coisa incrível para ela. Com eles sendo amigos, o Paxton chama a Dave para entrar no grupo de trabalho dele e ela vê isso uma oportunidade de se aproximar. Nesse grupo ela conhece o amigo do Paxton, então vai ter uma festa na casa dele. Ela tá se sentindo já popular, por até mesmo estar sendo convidada. Como qualquer menina apaixonada, ela cria na cabeça dela que o Paxton possa de fato estar afim dela também e acredita que nessa festa ela vai ter alguma chance de ficar com ele. Mas tudo acaba quando ela vê o Paxton com uma outra garota da sua turma. Com isso ela fica muito frustrada e começa a beber igual louca e obviamente ficando bem doida. Alguns dias antes disso, ela tinha visto um coiote no jardim da sua casa e sentiu uma conexão diferente com o animal. Então ela imaginava que o coiote era o seu falecido pai. Ela fica crente nisso e durante a festa esse mesmo coiote aparece. Na mistura entre estar bêbada e pensando que o coiote é o seu pai, ela se aproxima do bicho e de recompensa acaba ficando bem machucada porque, acreditem, o coiote não era o pai dela. O Paxton fica muito preocupado e ele leva ela até o hospital. Esse é um dos primeiros sinais que mostram que talvez o Paxton realmente se importe com a Dave e não seja uma pessoa tão superficial assim. No hospital, a mãe da Dave é chamada e vendo ela naquele estado, ela acaba deixando a Dave de castigo e proibida de sair de casa. Claro que a Dave não ia aguentar ficar de castigo por tanto tempo e veio numa oportunidade de fuga com uma simulação da ONU da escola, que é basicamente um evento que várias pessoas nerds, né, geralmente vão pra fingir que eles são a ONU e que estão tomando decisões importantíssimas sobre o mundo. O seu grande arqui-inimigo Ben também participa dessa mesma simulação, não fica nada feliz com a presença dela naquele local. Então em uma discussãozinha entre eles no ônibus da excursão acontece um BO que deu início a mais uma tragédia na vida da Dave. Vocês lembram daquele trabalho que a Dave fez com o Paxton? Pois é, para isso acontecer ela teve que deixar suas amigas e nisso abriu vaga para mais um integrante no grupo delas. Então quem entra nesse grupo? Sim, o próprio Ben. Mas ele acaba brigando com as meninas e fala mal da Dave. Para defendê-la, as amigas da Dave contam que ela dormiu com o Paxton pro Ben porque para elas isso era uma verdade e era uma forma de defender e mostrar como na verdade a Dave é muito popular e muito superior. Durante a discussão no ônibus, o Ben fala em voz alta que a Dave fez sexo com o Paxton e uma garota que estava no ônibus. Eles não tinham nem percebido que ela estava ali, escuta tudo e logo ela conta para suas amigas e esse boato começa a tomar vida e proporções inimagináveis. Mas essa excursãozinha da ONU não serviu apenas para coisas ruins, porque o Ben e a Dave acabam se aproximando mais durante uma festa e dão início a um princípio, uma faísquinha de
quem sabe uma amizade. Com o boato entre a Dave e o Paxton rolando solto, o Paxton descobre sobre isso e claro, fica bem chateado com a Dave, se sentindo inclusive usado por ela. Ele deixa novamente de conversar com ela, mas também não nega os boatos de que ele teve sexo com ela e deixa que as pessoas acreditem que eles realmente ficaram. Enfim, o Paxton fez isso porque ele sabia que seria muito pior ele negar e poder colocar uma fama ainda pior na Dave. Uns dias depois, o Paxton chama a Dave pra casa dele porque a sua irmã estava precisando de ajuda com algumas fotos de moda. Eles conversam um pouquinho e decidem voltar a ser amigos, mas nesse momento ela já desistiu completamente de ter qualquer coisa com o Paxton, até porque ela já vacilou tanto com ele que ela já até aceitou que ela nem mesmo tinha chances. Pra alegria de todo mundo, chega o aniversário do Ben e como é o aniversário dele, claro, eu vou te contar um pouquinho da história dele pra vocês se contextualizarem. O Ben vem de uma família muito rica, mas com pais que não são nem um pouco presentes, então ele basicamente mora sozinho em uma mega mansão e a sua única companhia é a empregada dele. E a forma que os pais do Ben compensam ele é com dinheiro e presentes. Se não podia piorar muito, ele tem uma namorada ridícula que só fica com ele por conta do dinheiro. Eu realmente não faço ideia do porquê o Ben fica com essa menina, mas provavelmente pela questão dos status. Os pais do Ben são tão distantes que até mesmo no aniversário dele, eles decidem viajar pra trabalhar e deixam ele sozinho em casa. Mas dão a ideia dele fazer uma festa e chamar todos os amigos legais e tudo mais. Ele convida a turma inteira da escola, incluindo a Dave. Essa festa é uma bagunça e coisa demais acontece com praticamente todos os personagens, mas para vocês entenderem o que aconteceu, eu vou ter que voltar no tempo e explicar todos os rolos envolvendo as amigas da Dave. Vamos lá. Enquanto a Dave estava passando por esses inúmeros rolos entre idas e vindas do Paxton e tudo mais, as suas amigas também estavam passando por momentos muito difíceis na vida delas. A Eleanor, que é apaixonada no teatro e muito inspirada por sua mãe, que também é atriz, e deixou a filha para trabalhar em peças em um cruzeiro. A Eleanor sempre achou incrível que a mãe dela trabalhasse em algo tão chique e renomado, mas tudo cai e a realidade bate quando ela descobre que na verdade a mãe dela estava morando super perto dela e trabalhando em um restaurante chinês. Isso acaba com todo o sonho dela e por um tempo ela fica extremamente mal, achando que o teatro nem é a vida dela. Obviamente que ter as suas amigas do seu lado em um momento desses é essencial, mas quem disse que a Dave estava ali pra ela? Ela simplesmente estava tão focada nos seus próprios problemas que ela nem sequer se preocupou em saber como a Eleanor estava. Já a Fabiola é apaixonada por robótica e com o tempo ela foi descobrindo mais sobre a sua orientação sexual. Conforme ela se sentia atraída e criava um crush em uma colega da turma, não foi nada fácil para ela assumir tudo isso porque tudo ainda era muito novo, principalmente para a família dela. Depois de um tempo, ela conseguiu contar pelo menos para Eleanor a sua orientação e sua amiga ficou muito contente por ela, então elas decidiram contar para Dave. Mas a Dave não chegou nem a escutar elas falando e simplesmente ignorou completamente os problemas delas porque ela só conseguia focar nos problemas que ela estava enfrentando ali com o Paxton e tudo mais, e a popularidade, enfim. Com tudo isso somado, as duas decidem se afastar da Dave, né, dar uma pausa na amizade como elas disseram. Agora voltando lá pra festa do Ben, já tem esse contexto, as duas amigas que estavam já bem bravas pelas atitudes babacas da Dave, acabam deixando ela bem sozinha na festa. E vocês lembram que o Ben e a Dave se aproximaram um pouquinho mais naquela festa, naquela reunião da ONU fictícia e tudo mais? Agora eles teoricamente já são amigos e tem alguma razão pelo menos para se conversarem. O Ben leva ela por um tour na sua casa enorme e eles param para conversar na sala de cinema. Mas o que parecia ser apenas uma amizade começando, fica muito estranho quando o Ben tenta beijar a Dave. E se não fosse o suficiente, uma vez ele aleatoriamente tenta beijar ela por uma segunda vez. Gente, coisas estranhas que só acontecem quando você menos espera mesmo. E foi muito engraçada essa cena. Depois da segunda tentativa falha de um beijo, a Dave deixa a sala e volta pro centro da festa, já um pouco atordoada pelo que acabou de acontecer. Nesse momento ela descobre que os meninos fizeram uma brincadeira na bebida da festa e sua amiga Fabiola estava prestes a beber essa bebida. A Dave sai correndo para impedir que isso aconteça, mas ela acaba piorando as coisas e derruba toda a bebida em cima da Fabiola, sujando o terno inteiro dela. Foi bem triste, sim. As duas começam a brigar feio e acidentalmente a Fabiola se assume na frente da turma inteira. Além disso ser bem difícil para a personagem, ela conseguiu ter um momento bom com tudo isso. A garota que ela gosta se aproximou dela e a partir desse dia elas começaram a sair mais. E tudo indica que elas possam até mesmo namorar na segunda temporada. E por mais que tenha sido um pouco constrangedor e tudo mais,
até que as coisas funcionaram pra ela. Ao mesmo tempo que os sentimentos da Fabiola são assumidos e expostos, os sentimentos da Dave pelo Paxton também saem para fora, e como a série gosta de colocar um drama mais nas coisas sempre, a Dave cai dentro da piscina e quem ajuda? O próprio Paxton. Ele leva ela de volta para casa. É uma coisa bem filme adolescente mesmo, ele levando ela ali na porta e tudo mais. Eles se beijam e o sonho da vida da Dave acontece naquele carro, naquele momento. Estou até cansado de falar de desastre, mas é só o que acontece nessa primeira temporada. A vida da Dave é uma montanha russa de desastres que parece que só tem descida. E como a Dave ficou ensopada por ter caído na piscina, o Paxton tinha emprestado um moletom pra ela, e sem querer ela esqueceu o vestido dela no carro dele. Ele, todo educado, foi até a casa dela levar o vestido pra ela, mas quem recebeu ele infelizmente foi a mãe da Dave, e ela surtou vendo ele segurando o vestido da Dave na mão e logo assumiu que eles tivessem feito algo inapropriado, né, SEXO. O Paxton vai e solta que eles só se beijaram e piora ainda mais a situação. Então, muito brava, a mãe da Dave acaba chamando ele de idiota e outras coisas bem ruinzinhas que deixam ele muito chateado e novamente ele se afasta da Dave por causa disso, gente. É muito drama nessa série, né? Eu amo. E pra gente dar um tempinho dos dramas da Dave, vamos falar um pouquinho da sua prima Kamala, que também sofreu bastante. Logo no primeiro episódio, a mãe da Dave conta pra ela que os pais da Kamala conseguiram um casamento arranjado pra ela. Quem não ficaria feliz em se casar com uma pessoa totalmente desconhecida, né? Mas esse não é o único motivo pra ela não querer esse casamento. O que acontece é que ela já tem um namorado escondido e não consegue pensar em ficar com outra pessoa. Mas isso muda quando ela conhece o homem arranjado pra ela. No fim, ela acaba terminando com o namorado dela para ter uma chance com esse novo cara. Mas aí a gente realmente só vai ter que esperar a segunda temporada para descobrir no que isso vai dar. Até porque os dois caras são mega bons partidos para Kamala, então realmente fico em dúvida entre quem ela deve escolher. Mas esse cara arranjado aí realmente parece uma opção bem promissora. E voltando pro drama, as coisas na casa da Dave não estavam nada bem também. Ela descobre que a mãe dela quer que elas voltem pra Índia e com isso a Dave tem mais um surto psicótico clássico da Dave. Ela foge de casa com as amigas dela bravas com ela, depois de tudo, né? Elas deram, claro, o tempo na amizade. O Paxton afastado, ela pergunta se pode ficar na casa de quem? Pois é, gente, do Ben. Felizmente por ele tudo bem, até porque os pais do Ben são meio que tanto faz o que você quiser da vida, só não enche nosso saco. Tudo estava indo muito bem até chegar no aniversário do pai da Dave. E como é um dia muito especial para a mãe da Dave, ela decide que aquele é o dia que ela vai espalhar as cinzas dele, nesse mesmo dia e no local favorito dele. Ela vai até a casa do Ben para conversar com a Dave e pedir para ela ir junto, até porque é um momento muito importante para elas, mas a Dave ainda estava muito brava com tudo o que tinha acontecido e decide que ela não vai ir junto com a mãe dela levar as cinzas do seu pai. O Ben, vendo isso acontecer na frente dele, não consegue ficar quieto. Ele vai atrás das amigas da Dave e conta para elas o que tá acontecendo. As duas deixam o rancor de lado para aconselhar a amiga nesse momento tão difícil, e com os três ajudando a Dave, ela percebe que o real motivo para ela não querer ir é porque ela não quer se despedir do seu pai. Na verdade, ela não tá nem tão brava com seu pai assim, ela realmente só não consegue se despedir do seu pai porque é algo muito difícil para ela. Mesmo depois de algum tempo, ela não consegue superar isso muito bem. As suas amigas dão forças para ela e ela decide ir. O problema é que a mãe dela junto a Kamala já estavam a caminho do local e tinham chances muito grandes da Dave não chegar a tempo de conseguir espalhar cinzas junto com elas. O Ben ajuda ela e leva ela de carro até lá. Felizmente, ela consegue chegar a tempo depois de algumas coisas, né? Como por exemplo o narrador aparecendo ali no meio, mas enfim, ela consegue chegar pra espalhar cinzas junto com a sua mãe. Uma coisa muito significativa acontece em seguida porque a Dave percebe que o Ben ficou o tempo todo ali no carro esperando por ela, e com isso ela também percebe como ele é uma das únicas pessoas que realmente se preocupa de verdade e gosta dela. Por isso ela dá um beijo nele. E eu simplesmente amei com todas as minhas forças essa cena porque eu shippo Dave e Ben 1000%. Paxton, sai daqui, não quero ver Dave e Paxton, não, eu quero Ben e Dave, pelo amor de Deus, gente, melhor chip dessa série, esses dois, inesperados, inimigos,
se amam, porque se odeiam. É perfeito, gente. O Ben é muito fofo também. E bom, agora você já lembrou praticamente tudo que acontece na primeira temporada de Eu Nunca. Espero que ajude você aí pra entender melhor a segunda temporada. Já conta aqui pra mim qual foi o seu momento preferido da primeira temporada. Com certeza o meu foi a Dave e o Ben se beijando ali no finzinho. Foi pra mim a melhor coisa. Eu já esperava que isso ia acontecer, mas eu fiquei muito feliz quando aconteceu. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra mais conteúdo sobre Eu Nunca. A gente vai ter muito vídeo ainda sobre a série aqui nos próximos dias, porque tem um monte de coisa, a série tá em alta. Eu quero falar sobre Eu Nunca, quero falar sobre a segunda temporada, quero falar sobre tudo. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui, amigos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.